Boa tarde, então, Casa da Favela. Boa tarde a todas as pessoas presentes. A Casa da Favela é um projeto idealizado pela Agência de Notícias das Favelas, que reúne autores, editoras, coletivos e pesquisadores com produção literária e acadêmica sobre e a partir da periferia. Em 2024, volta a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, para mais uma edição. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por mais um ano de parceria com a organização da FLIP. E dessa vez, a Casa da Favela conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, a quem agradecemos a confiança em nosso projeto. Por favor, o vídeo institucional dos nossos patrocinadores. Pensa num cara de sorte. Passo a semana inteira rodeado de arte. Sorte tenho eu também. Aqui na Caixa Cultural tem coisa boa e gente boa todo dia. Trarei spoilers de exposições, além de música, dança, teatro, bastidores e programações. Tudo acessível para você e para toda a família. Aqui todo mundo ganha alma de artista, mas também não há quem resista. Por isso, sabe quem é o próximo que a gente quer receber aqui? Você. Vem pra Caixa Cultural. Cultura é pra gente. Cultura é pra todos. Muito obrigado, Caixa Econômica Federal, por essa parceria também. Agradecer também as parcerias institucionais da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, através do LAPIC, do Lab Cultura Viva, a Periferia Brasileira de Letras, PBL da Fiocruz, ao Instituto Alameda e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Bom, eu tenho grande alegria de anunciar essa mesa com pessoas tão maravilhosas aqui, grandes parceiros. Literatura periférica como lugar de resistência. E realmente eu só vejo aqui pessoas que resistiram e que foram em frente e que alcançaram esse lugar que vocês estão e que ainda tem muito mais pela frente, se Deus quiser, nessa mesa. Então eu passo a palavra aqui para ele, Luiz Reis, que vai aqui fazer essa condução dessa mesa aqui, dessa mesa redonda. Muito obrigado, Emílio. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por esse acolhimento dessa casa, desde a feijoada, a pessoa do André, que nos acolheu muito bem, a Carol, a Carmen Valdeiro, que com muito carinho nos fez esse convite. Eu me sinto pequenininha entre vocês, porque realmente vocês são, pelo que eu tenho lido a respeito aqui, eu sou também de um lugar de resistência, moro na favela há 40 anos, hoje estou no momento na diretoria, uma ONG chama IPAI, que acolhe também crianças em situação de vulnerabilidade. E estar aqui é assim, resistência mesmo. Sou nordestina, uma mulher negra, né, que veio do Nordeste nos anos 70, anos muito difíceis. E vivia onde você nasceu, lá em Itapecerica da Serra, estudei no Colégio Iaiê, um Instituto Adventista de Ensino, e passei por muitas dificuldades. Estar aqui entre vocês falando de resistência, de resiliência e de potência é muito legal. Aí quero pedir desculpas, até falei aqui para o Wesley, quando ele estava autografando o meu livro, né? O livro dele, né? Eu falei desse jeito, que emoção, eu vou estar em uma mesa com você no sábado. Onde, né? E estamos aqui. Então, falar desse menino, Rafael, que alegremente fala da vida,
é com carinho e com uma sensibilidade que media a arte, a literatura. E como eu vou falar com você, que só sorrir, só olhar para o seu rosto já dá vontade de se embriagar no seu potencial. Agora falar do Sagaz. Gente, que coisa mais linda. É Sagato, agora é Sagato. Como é possível fazer uma leitura como você faz da necessidade das políticas públicas, da escola, né? Fazer uma diferença que muitas das vezes o Estado não percebe isso e deixa uma comunidade linda como a Mangueira, né? E muitas outras nesse Brasilzão sem um olhar de educação. A educação, eu sou professora de filosofia da educação no curso normal, aqui há 36 anos, na rede pública. E na rede municipal também trabalho com história. Ver o Chico ali, eu não aguentei quando eu vi entrar, já corria, falei, Chico, ele só acabou de me mandar. E estar aqui com vocês é assim, um lugar de resiliência, de resistência, estar na favela. A gente sabe que tem potencial. E é sobre isso que essa mesa vai falar nessa tarde. E eu queria conversar com você. Assim, você falou que foi preso, né, umas 3 vezes, né, e que soube, né, buscar, através do corte de cabelo, essa superação. Eu queria que você comentasse da importância de ter uma biblioteca e entrar nesse viés da crítica que você faz, que o sistema carcerário não está ali para ajudar ninguém, mas muitas das vezes até servir esse sistema. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Sagate B, do Morro da Mangueira, e muitos me conhecem, muitos não. Hoje eu tenho 45 anos, mas infelizmente na transição da infância para a adolescência, devido ao ciclo social em que eu nasci e fui criado, eu me envolvi muito cedo na marginalidade, fiquei por muito tempo fazendo parte de uma facção criminosa e 12 anos privado da minha liberdade. E no sistema prisional chegou um projeto que levou arte e cultura através do hip hop, no intuito de me aproximar da música. Eu acabei me apaixonando pela literatura, porque levaram também uma biblioteca, ainda que fosse algo muito precário, foi o suficiente para que minha mente se expandisse ali, né, naquele ambiente literário, um grupo de leitura que nós formamos ali dentro. E eu costumo dizer que eu carrego o Sagate B, ou B, no nome de barbeiro, porque foi muito orgulho para mim, como dentro da comunidade passaram a me chamar de Sagate Barbeiro. Eu era Sagate traficante, gerente do tráfico, e quando eu saí, que eu montei meu espelho no poste ali, botei minha cadeira e chamei a comunidade para cortar cabelo comigo ali, todo mundo abraçou a ideia. Com 3 meses eu estava com um salão montado, com 6 meses o meu salão estava com ar-condicionado, televisão, com tudo. Então passou a ser a barbearia mais requisitada da comunidade. E quando eu passava e as crianças falavam, pô, Sagate Barbeiro, para mim aquilo ali era um orgulho que não tinha tamanho. Eu conquistei minha dignidade, né, com muita dificuldade, com muita luta, não foi fácil, eu reconheço que sou uma exceção à regra. E com 5 anos na rua, quando eu vi que minha vida estava realmente transformada, que eu tinha realmente dado essa volta por cima, eu fiz questão de escrever esse livro, O Bandido que Virou Artista, comunicando essa superação aos demais, né? Primeiramente, a quem está lá dentro do cárcere, muitas das vezes sem esperança, como eu tive durante muitos anos da minha vida, sem nenhuma perspectiva, sem um sonho, sem um objetivo, sem uma meta,
e também para as pessoas que estão aqui fora acreditarem que existe sim, né, a possibilidade de alguém que teve por tanto tempo como eu na marginalidade 20 anos, que foi preso 3 vezes, que ficou 12 anos encarcerado, que passou por diversas situações, tem 2 balas alvejadas no corpo, reverter esse processo e se tornar um cidadão como outro qualquer. Eu não vou falar cidadão de bem, que virou sinônimo de algo negativo, né? E esses mesmos dizem que bandido bom é bandido morto, e como eu já disse, não existe bandido bom. O ideal é que as pessoas não sejam bandidos, né? E como ela já disse, a educação, eu acho que foi o pilar fundamental desse processo da minha vida, porque se a gente educar, a gente não precisa ressocializar. Então, dentro do presídio, quando eu passei ali, eu me entendi como homem negro que sou nessa sociedade extremamente excludente, entendi minha revolta e decidi canalizá-la, né, para um lugar onde eu pudesse ser muito mais útil. E isso fez a diferença. Aprender a cortar cabelo foi fundamental, porque não adiantaria eu, de repente, me intelectualizar lá dentro, chegar aqui fora e botar a carteira de trabalho na mesa de um burguês e receber um não como negativa, porque eu, como ex-presidiário, eu vou estar sempre no final da fila. Como um homem negro, eu já vou estar no final da fila, mas como ex-presidiário, então, a coisa meio que se complica. Então, aprender a cortar cabelo fez a diferença, mas talvez se eu aprendesse a cortar cabelo sem as informações que eu absorvi através da leitura, eu não teria também, né, a capacidade de reestruturar minha vida. Então, uma biblioteca dentro do presídio fez toda a diferença. Hoje eu faço parte da ABLC, Academia Brasileira de Letras do Cárcere, né, que é um projeto do Dr. Ciro Darlan, e eu ocupo ali a cadeira número 2, Nelson Mandela, e a gente tem como propósito botar uma biblioteca qualificada em cada presídio, a começar pelo Rio de Janeiro. Mas não é uma biblioteca como a que eu tive lá no Banco 5, que, né, por mais que tivesse inúmeros livros, não tinha uma leitura que realmente fosse própria para os internos ali, porque não é qualquer literatura, né? Tem que ter livros lá do Gessé Andarilho, do Hélio Barbosa, entendeu? Do Rafael, para que as pessoas possam não somente ler, mas se identificar com a leitura e essa leitura produzir essa ressocialização, que no meu livro eu chamo de autorressocialização, porque o Estado tem sim a obrigação de fomentar políticas públicas, principalmente dentro dos presídios, para que a pessoa possa, né, ser ressocializados. É uma palavra meio que eu não acredito muito, mas enfim, é a forma que a gente entende como alguém que sai do crime. Eles têm que propor ferramentas, né, políticas, mas isso não acontece. Então o que a gente vai fazer? A gente vai morrer por causa disso? Então, para aqueles que acham que tem que mudar de vida, é autorressocialização, um projeto que é de dentro para fora, é uma luta insana, e eu creio que através desse trabalho que eu tenho feito hoje de entrar lá dentro dos presídios e levar a minha história, esse exemplo, a gente tem conseguido fazer a diferença. Eu fico muito feliz, agradeço a Deus, porque não tem jeito. É isso. Não tinha, essa que é a questão. Não tinha. Tinha cabeça. Eu acho que não é algo tão complexo, e eu acho que não é algo tão complexo e não tem cara de fazer. Mas infelizmente nossos políticos, eles não estão dispostos a agir como deveriam quando o tema é sistema penitenciário, porque é uma pauta que querem varrer para debaixo do tapete. A sociedade não quer debater sistema penitenciário. E o sistema penitenciário está no centro, né, dos índices de violência que a gente vive hoje nas grandes cidades. Infelizmente, é um ciclo vicioso onde o moleque cai ali com 18, 19 anos e quando ele sai, ele já não encontra mais uma colocação, né, na sociedade, e ele fica entrando e saindo. Os que não morrem fica entrando e saindo, e é isso, entendeu? Infelizmente, eu acho que aprender a cortar cabelo fez a diferença, mas foi por acaso. Veio parar uma máquina na minha mão e eu comecei a cortar o cabelo dos companheiros, e quando eu vi eu estava bom naquilo, entendendo que eu precisava sair de lá com uma profissão, eu realmente me esforcei para sair de lá o melhor cabelo possível, e foi isso que aconteceu. Estou encontrando o teu caminho, fazendo um caminho de rato, não. Exatamente, dentro dos caminhos de rato eu encontrei o meu caminho. Fiel, hein? Fiel, a você comenta, né? Que
foi a sua porta para o mundo, né? Você visitou vários países, né? Através da leitura que você fez de Antares, escrevendo e vendo esse potencial em sua comunidade. Fala aí um pouquinho pra gente, até para... Então, Gessendo aí, eu sou filho da favela chamada Antares, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. O local ficou mundialmente conhecido com a morte do cinegrafista da Band, o Gelson. E eu cresci nessa favela que, quando eu era mais novo, a gente não perguntava quem morreu, a gente perguntava quantos morreram, tá ligado? Tipo, guerra Comando Vermelho, com a facção que tinha antes lá, depois com o Miliza, enfim. E aí o que acontece? Eu era aquele aluno rebelde, tá ligado? Que não gostava de escola, que achava que não gostava de escola, porque só a sétima série eu repeti 5 vezes. E aí eu tinha muito. A escola não estava preparada pra gente ir nessa gás. Não estava. Cala a boca e senta, a gente cheio de energia, cheio de coisa pra falar, era cala a boca e senta. E calando a boca e sentando, eu não saía daquela cadeira porque eu reprovava. E o Sagasti, ele teve, né, como você falou, você fez a sua transformação através da cultura, através da leitura, eu também tive minha transformação através da cultura. Eu nunca entrei pro crime, né? Eu recebi vários convites para entrar pro tráfico, desde adolescente, depois que saí do quartel também, galera, vamos fechar na boca. E eu vi aqueles filmes, tá ligado? Que tem aquela tortura, onde é que o fulano tá? Tapa na cara, cabo de vassoura. E eu pensava, se gritar comigo eu já cagueto todo mundo. Não quero levar tapa na cara. Então quando surgiu os convites eu falava, irmão, quer que eu trabalhe contigo? Se o cara gritar comigo, já vou apontar onde tu mora. Eu não vou apanhar por você, tá ligado? E aí, por consequência dessa minha falta de coragem, ou muita coragem de não aceitar esses convites, cada um tem uma realidade, né? Minha totalmente foi diferente da sua, tive pai que não é presente, né? Tive esse privilégio e tal. E aí, pai, quando eu saí quando eu fiz 18 anos, a gente descobre que nossa mãe não paga mais sorvete pra gente a sair, tá ligado? A gente tem que trabalhar. E aí eu trabalhei nos piores empregos, no sentido de trabalhar muito e ganhar pouco, tá ligado? Eu comecei trabalhando como assistente. Assistente era aquele cara que eu achava que chegava e ficava só assim, ó, assistindo, tá ligado? Aí, mano, eu descobri que não, na verdade é outra parada. Aí eu era assistente de pedreiro, assistente de mecânico, ou seja, mão grossa e unha preta, tá ligado? Então é difícil de arrumar uma namorada, tá ligado? E aí eu tive a ideia de montar um lava-jato na favela, salvou uma barbearia que me salvou com o lava-jato. E quando eu montei um lava-jato na favela lá em 2002, a galera falava pra mim assim, cara, tu é muito maluco, cara. Como é que você monta um lava-jato numa favela que ninguém tem carro? Aí eu falava, ninguém tem carro, mas também ninguém tem lava-jato. Só eu. Aí eu comecei a lavar bicicleta, cachorro, tênis. O nome da lava-jato tá suja nós, tá ligado? Tava tudo. Aí um dia passou uma mina lá em frente ao lava-jato, com o livro embaixo do braço, Michele, caminhando. E a Michele chegou pra mim e falou assim, você precisa ler esse livro. Que esse livro é a sua cara. Eu falei, se a minha cara deve ser bom, né? Então deixa eu ver esse livro aí. E aí eu peguei esse livro para ler, esse livro é o livro do Júlio Ludemir, que é o cara da Flu, que é No Coração do Comando. Que era um livro que já começava com 2 mulheres brigando dentro da cadeia, mandando tomar no cu, mandando para aquele lugar, mas não podia porque estava preso, não podia ir para lugar nenhum. E eu li naquele livro. Só que antes disso, o único livro que eu lia, que eu tentava ler, que não me mandava ler, que eu não aprontava, que era a Bíblia. E eu não tenho nada contra a Bíblia, tá, pessoal? Tem até uma escola contra a Bíblia, tá ligado? Que a letrinha é pequenininha. Aí eu começava a ler a Bíblia numa linha, aí eu tava lendo a mesma linha de novo. Às vezes eu lia a mesma linha 3 vezes, achava até que Deus era gago, tá ligado? Não, Deus não é gago não, eu não sei ler. Aí já esse livro que eu li do Júlio, já tinha palavrão, já gostei, né? Palavrão, e pá. E aí, gente, eu li esse livro todo de uma vez só, juro pela vida de vocês. E depois desse livro eu comecei a gostar de livro, comecei a comprar livro, até que um dia eu li um livro do cara de São Paulo, lá do Capão Redondo, chamado Zona de Guerra, que contava a infância dele em São Paulo. Eu sou filho da pau, eu falei, mano, histórias iguais você tem um montão pra contar, né? Até porque eu sempre fui fofoqueiro, tá ligado? Se tiver no segredo, não me contem, tá? Ele deu spam mesmo. Eu vou falar pra ninguém, ó, o maluco falou pra mim, não fala pra ninguém não, tá ligado? E aí eu juntei as coisas que eu via na favela, as coisas que eu ouvia e as coisas que eu vivia, e criei o meu primeiro romance, que é o Fiel, que eu escrevi esse livro todo no meu celular, dentro do trem, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Eram 2 horas pra ir pro trabalho e 2 horas pra voltar, tá ligado?
é uma espécie de prisão também, pá. Irmão, 4 horas por dia eu vendia fazendo transporte público, tá ligado? E eu nem vacilei, tá ligado? Tipo assim, eu vacilei porque não levei sério estudo, tá ligado? E aí, mano, eu deprei comigo e leva pra esse bagulho. E aí eu aproveitei esse tempo que eu tinha perdido pra escrever um livro. E as pessoas falavam, pô, como é que você escreve um livro no trem, no celular? É muito difícil, um livro grande. O celular pequeno, você vai gastar o dedo. E eu dizia para as pessoas, vocês estão preocupados com o livro todo, eu só penso na próxima palavra. Uma palavra conectar na outra, e mais uma que vira uma frase, que vira um parágrafo, que vira um capítulo, que virou um livro dos livros, 26 livros, roteiros, e agora eu estou escrevendo uma série para Netflix. Só que a Netflix ainda não sabe, tá, gente? Se alguém encontrar a Net por aí, pode falar pra ela e tamo junto. É porque a gente não pode esperar o convite aparecer, a gente tem que se preparar, né, irmão? Então já... Entendeu? Mas é pra ela. E agora, Rafael, fala um pouquinho dessa sensibilidade, dessa relação sua com o ser humano e com a arte e que da literatura. Beleza. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer a todo mundo, agradecer a uma grande amiga, Mônica Negra, aqui facilitando esse encontro. Agradecer a Casa da Favela, a agência, todo mundo que acolheu assim, de forma muito sensível, né? Então acho que eu começo falando isso, que a minha sensibilidade ela é uma resposta à sensibilidade do outro também, né? Assim, pensando que quando eu falo, sou artista visual, né? Sou formado em artes visuais, assim, eu acho que eu tento fugir um pouco dessa ideia desse artista do ateliê, né, que tá ali sozinho, produzindo, pipipi, popopô, assim, não existe, eu não tenho um ateliê, assim, eu moro, né, até pouco tempo atrás eu morava numa kitnet, assim, não existe esse ateliê, assim, né, então, esse ateliê é essa relação com o outro, mas pensando na minha sensibilidade, ela é uma sensibilidade bicha, né, eu fico pensando nisso, como isso me constitui desde cedo, né, de ter sido uma criança LGBT na Zona Oeste do Rio, né, nascido em Santíssimo, criado em Padre Miguel e agora morando em Guaratiba, que é a extrema Zona Oeste, que é ainda mais longe, né, fico pensando como eu precisei aprender a me deslocar, né, a sair da Zona Oeste para poder viver os meus afetos, né, porque na Zona Oeste não era permitido, porque ainda, né, existia uma certa violência que expulsava esse corpo LGBT dali. Né? Hoje é, enfim, infinitamente mais tranquilo do que na década de 90, início dos anos 2000, quando eu, né, vivi a minha infância e parte da adolescência. Então acho que foi uma sensibilidade que ela foi muito resposta ao trânsito. Né? E eu amo quando o Jessé conta essa história do livro escrito no trem, porque eu acho que foi a partir dela que eu me entendi poeta, assim, que eu entendi que eu era de fato poeta, assim, e foi numa fala sua na Cidade das Artes, que você fez junto com o Giovanni Martins, que também é uma grande referência para mim na literatura, e foi quando eu falei, ok, eu consigo escrever, eu posso escrever, porque eu já escrevia dentro do ônibus, dentro do trem, fazendo esse deslocamento, né, e aí ouvi o Jessé falando isso lá atrás, assim, né, quando ele lançou o Fiel, obrigado, para mim foi um sim que me disseram, né, sem dizer a palavra sim, né, dizendo outras palavras. Então acho que essa sensibilidade é uma sensibilidade movente mesmo, né, que vai de encontro ao que está... acho que é o que está pedindo, é o que o meu corpo pede, na verdade, né, assim, pensar que eu precisei sair da Zona Oeste para me instrumentalizar intelectualmente, né, para fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, né, e tudo mais, e voltar para essa Zona Oeste que eu não queria abandonar, assim, né, porque é muito... É justo também, né, se mudar, se falar, ok, não quero morar mais nesse lugar, vou para um lugar mais próximo, né, mas não sou eu que moro longe das coisas, não sou eu que moro longe do Pão de Açúcar, é o Pão de Açúcar que está longe de mim, assim, né, eu fico pensando nisso, assim, né, é a Zona Sul que está longe da Zona Oeste, não é só a Zona Oeste, né, então eu sou bem bairrista, assim, sou muito bairrista, eu bato muito nessa tecla de pensar como a gente traz de volta, né, tudo que a gente aprende para o nosso território. Assim, né, eu não quero me mudar de Guaratiba, eu não quero me mudar da Zona Oeste, né, eu quero que mais políticas públicas cheguem, né, e que outras pessoas possam se instrumentalizar dentro da própria Zona Oeste, né, e não precise fazer esse deslocamento, né, que a gente não seja só
bairro dormitório, né, que a gente não volte para a Zona Oeste ou para a Zona Norte ou para a Baixada só para dormir e ter que voltar para o centro ou para a Zona Sul do Rio para trabalhar, para estudar ou fazer ou lazer, né? Então, acho que tem esse lugar assim, de pertencimento, né, no trânsito, né, e como a minha sensibilidade está atrelada a ela. Eu queria, enfim, começar me apresentando, que já me apresentei, lendo um poema, assim, porque eu acho que dita um pouco quem sou eu, o que eu escrevo, né, o que eu faço, como eu falo, né, e eu assumo as minhas contradições, eu assumo as minhas gagueiras, eu assumo os meus vícios de linguagem, porque eu acho que isso tudo constitui também não só a minha sensibilidade, mas a forma como eu coloco no papel, assim, sabe? E é um poema desse livro que eu lancei, que é o livro mais recente, se chama Santíssimo, que é o nome do bairro onde eu nasci, mas que também cria uma relação com a construção da minha própria sensibilidade, que foi ser uma criança bicha dentro da igreja evangélica. Então, eu me acho santíssimo até hoje, assim, pensando nesse título. E eu acho que esse foi o primeiro poema assim, que eu falei, ok, ele tem que estar no livro. E ele é um poema que eu gosto muito, porque ele também fala sobre a minha fé, enquanto pessoa LGBT. E o título dele é Matariam Jesus. E ele começa assim: vocês matariam Jesus na primeira oportunidade, se ele fosse pobre ou preto, ou travesti, ou apenas alguém que se posicionasse contrária, e do contrário fizesse um discurso contra um presidente que adora xingar a mulher. Caso Jesus fosse uma mulher contrária à ditadura militar, perseguida e torturada, aí é que vocês matariam Jesus e o fariam em nome do Pai. Convenceriam o Pai de Jesus a dizer que Jesus morreu acidentalmente. Jesus caiu da cama, que era alta demais. Para Jesus estar ali, o que Jesus estaria fazendo? Vocês o matariam sem sombra de dúvidas se, quando pressionado pela comissão de seus discípulos, de sua família, do Estado e da própria milícia, se ele recusasse a andar sobre as águas. Vocês quebrariam as pernas de Jesus se Jesus não fosse um de vocês e não andasse numa direção hidráulica ou não fizesse motociata com seus apoiadores. Ninguém o apoiaria se ele não aprovasse vender o templo, vender os votos e vender a Amazônia. Vocês ainda assim matariam Jesus se, ao invés disso tudo, ele se recusasse a andar sobre as águas e andasse de metrô, ou lhe dissesse que está tudo errado. Jesus morreria se acreditasse na ciência, porque Jesus poderia muito bem ser o bandido bom e, portanto, o bandido morto. Estaria Jesus morto se ele não fosse o bandido de estimação, eleito pela maioria. Sendo assim, vocês colocariam o corpo de Jesus ensanguentado sobre uma cadeira numa viela, a servir de aviso de que a ideia de Jesus é ultrapassada, que o Cristo é contra a família cristã. Vamos exterminar Jesus e viva o povo. Se Jesus morasse na favela, então vocês o matariam por não ter um passe para o Vivendas da Barra, para uma festinha regada a cocaína pela alta patente dos anjos. Jesus estaria morto se não decidisse pela carreira política. Jesus estaria morto se ele próprio desmentisse a facada e as correntes pelo WhatsApp e o uso de um estrangeirismo tão bobo quanto kit gay. Vocês o matariam se Jesus tivesse um irmão ou uma irmã com quem dividir o trono. Para a ficção de Jesus dar certo, Jesus tem que ser o filho único, viu? Matariam se Jesus assumisse numa coletiva de imprensa que ele não foi o responsável pelas pandemias, que a Bíblia foi mal interpretada e que o diabo é só uma metáfora. Não há metáforas na Bíblia e Jesus é um descrente. Matariam se Jesus dissesse que não há trono ou pódio, ou se ele confessasse os próprios pecados, seus delitos, suas perversões. Matariam se Jesus confessasse qualquer coisa suja, feia, cabeluda, ou qualquer coisa limpa, bonitinha, lisa, posada, porque se Jesus fosse delicadinho, ele estaria morto pelas mãos de vocês. Vocês jamais levariam a sério as palavras de Jesus se elas chegassem numa voz afeminada, com gírias, roupa de cigarro e bebida, ou se Jesus falasse do sistema de cotas. E sim, vocês matariam Jesus se ele andasse requebrando, dançando El Chan nas festas de família, ou não se parecesse nem um pouco com o Tino Júnior. E se por acaso ele não gostasse do balanço geral. Jesus estaria morto se estivesse dentro de um carro com os amigos, atropelariam Jesus e não prestariam socorro, nem se Jesus pedisse socorro. E Jesus está pedindo socorro há tanto tempo
que não me estranha. Jesus não me estranha. Não me estranha que Jesus ainda não tenha voltado para buscar e se amigar e chamar de noiva quem mata Jesus todo santo dia. Oh! Muito bom. Amém, né? Amém. Gente. Ai, eu queria muita sensibilidade. Agora, o Wesley está dispensando aqui as apresentações. O Wesley, o que mais assim me tocou em você, né? Falar dessa questão da resistência e do território, foi essa fé, essa força de acreditar no potencial da favela. Ler Viela Ensanguentada é dizer é possível para quem acredita na mudança e saber que a literatura tem esse potencial e que muito ainda é negado. Queria ouvir um pouco mais. Eu vivi lá em Itapecerica da Serra, o Capão Redondo também da Paz, e vê-lo aqui com todo esse potencial. Mas eu estou muito feliz, porque dentro da sala de aula eu sempre falo que é possível a mudança através da educação. E você traz para essa roda de conversa essa possibilidade concreta. Vender livro há 2 anos atrás na Flip, oferecendo para um e para o outro, né? E agora você está aqui escrevendo, sendo produtor, editor. É muito potencial e que a escola pública, muitas das vezes, tira desses meninos e dessas meninas essa ferramenta que é a literatura. Obrigada pela sua literatura e ouvir um pouquinho mais de você para abrir para as perguntas. Tá. Boa tarde a todos. Eu sou de Itapecerica da Serra, que é um lugar onde tem vários municípios periféricos, e eu morei em várias casas de aluguel. E em alguma dessas casas, na minha infância, tinha muita violência, eu me deparava com muita violência desde criança. Tanto que quando chegou na minha época de adolescente, eu acreditava que eu não ia passar dos 20 anos. Eu acho que muita gente que nasceu num lugar assim, também já sentiu isso. Porque você anda na esquina, você já se depara com uma biqueira. E aí você vê a polícia passando, e aí depois você vai no outro lugar ali, tem um corpo, você tem que passar por cima do corpo para ir para a escola. E inclusive é sobre isso que eu falo no meu livro, né? Com um teor de esperança. Mas eu penso que muitas coisas boas, elas nascem das coisas mais terríveis, dos lugares mais terríveis. Que nem o Sagat estava contando a história dele, eu fiquei muito impactado. Inclusive, eu escrevi um livro chamado Parágrafos Fúnebres, onde eu narro a história de um homem chamado Joaquim, que está em cárcere há 10 anos, por ter cometido crimes como assassinato e roubo a banco. E a vida dele é mudada pela leitura. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito na leitura como uma ferramenta de transformação, porque a minha vida foi mudada porque eu comecei a ler livros. Eu sempre quis escrever, mas eu nunca... eu não tinha essa ideia de publicar livro, porque eu achava que era coisa para rico. Essa ideia de que, eu sou um favelado, eu nunca vou ver o meu nome na capa de um livro. Porque quem eu lia eram essa de Queiroz, esses autores
clássicos da literatura. E essas histórias não tinham muito a ver comigo. Eu só comecei a entender que eu poderia ser um autor quando eu comecei a ler escritores que retratavam aquela realidade que eu vivia. Então um dia eu pensei, se eu escrever um livro, um dia ele for publicado, eu vou querer narrar um pouco sobre o que eu vivenciei para que outras pessoas, como eu, possam também ter o sonho de escrever e quem sabe até ter um livro publicado. Mas eu acho que eu já contei a história das mulheres que eu fui no presídio feminino, não sei se eu falei no dia que eu estava aqui, que elas... eu fui convidado para conversar com essas mulheres que leram meu livro, e quando eu cheguei lá... É no Butantã? É no Butantã. É que eu estava trocando ideia com você ontem. Então teve uma mulher que ela comprou 40 exemplares do Viela Ensanguentada e distribuiu para essas mulheres, porque cada livro que elas lessem e resenhassem, elas teriam 4 dias de remissão de pena. E aí eu fui lá, troquei ideia com elas, e muitas delas se reconheceram no livro. E falaram, eu conheço aquele bairro ali de Itapecerica da Serra. E chegou uma chorando comigo, falando, o seu livro ele me fez lembrar a minha infância. Eu estou aqui porque eu bati em um cara. Ele era um playboy, e aí ela deu a entender que ele meio que assediou ela no trabalho. E ela, mas eu não matei ele. E me pareceu que ela estava presa sem ter sido julgada. E uma mulher que ela se expressava muito bem, muito inteligente, estava lá presa. Enfim, no final dessa fala, elas vieram com a Bíblia para eu fazer a dedicatória para elas, porque os livros não podiam ficar lá com elas. E aí elas me falaram que iriam rasgar aquela parte da dedicatória, porque elas queriam, de alguma maneira, registrar aquele momento, porque afinal de contas não podia fazer foto, nem vídeo, nem nada disso. E que quando elas saíssem de lá, elas iriam comprar o livro e grudar na página. E aí eu fiquei muito tocado com isso. Então, você comentou no começo que quer fazer as bibliotecas no presídio, e muitas delas estavam me falando que elas não querem ler livros sobre presídio. Elas querem ler livros que elas possam sair um pouco, que elas possam sonhar com a liberdade. Né? E aí, tudo isso para dizer que, de alguma maneira, os periféricos também estão em um presídio. Porque logo quando eu entrei e olhei para aquela imagem do presídio, eu lembrei da escola. Parece que a escola é uma espécie de ensaio para que nós, pretos periféricos, vão para a cadeia. Porque, por exemplo, eu aprendi a ler e a escrever, mas com muito custo, porque não era muito bom o ensino. E teve muita coisa que eu queria ter estudado melhor que eu não estudei, mas eu fui buscar através da leitura. Então, eu pensava, eu adoro filosofia, então eu vou ler os autores mais difíceis de filosofia. E aí eu começava a ler, sei lá, Platão, Aristóteles, ficava lendo esses livros, porque eu acreditava que quando eu lesse um livro que não fosse tão difícil assim, eu já ia entender melhor do que... Né? E aí a escrita, eu comecei a escrever logo na minha adolescência. E eu andava pelas ruas vendendo... Eu era um vendedor ambulante. Eu comprava coisas no centro de São Paulo e saía vendendo nos bares. E aí eu me deparava com muitas histórias de muita gente que conversava comigo. E aquelas histórias ficavam registradas na minha mente. E aí eu falei, vou escrever a história daquele cara ali. E aí eu parava num lugar, num restaurante, e escrevia um trecho. E como eu não tinha computador, eu tinha que ir a uma lan house, e eu digitava todo o conto. E aí eu ficava andando pelas ruas, fazendo essas vendas, né, de mão em mão. E um dia eu encontrei o Ferrez, que publicou o Capão Pecado. E aí eu falei para ele, eu escrevo também. E dei uma dessas histórias para ele. E aí ele leu. E aí eu comecei a entregar um conto para ele por semana. Até que chegou um dia que ele falou assim, eu vou publicar o seu livro. E gente que sofreu muito na vida, quando começa a acontecer coisas boas, não acredita. Fala, não acredito nesse cara. E eu só acreditei realmente quando o livro ficou pronto. E imediatamente eu saquei que os meus livros não estariam nas livrarias e eu que tinha que ser o meu próprio distribuidor.
Então eu deixei de vender aquelas coisas que eu comprava no centro para poder vender o meu próprio livro. Então eu saía de Itapecerica da Serra, ia para o centro de São Paulo, às vezes eu passava por debaixo da catraca e ia para os bares e teatros e me apresentando, não, sou Wesley, esse é o meu primeiro livro, e fui. Só que nessa época que o livro saiu, eu trabalhava em uma lanchonete. E aí eu descobri a Flip. Eu falei, era 2019. E aí eu peguei e fui para a Flip, coloquei mais de 300 livros nas malas e vim e saí fazendo a mesma coisa, de mesa em mesa. Eu vendi mais de 300 livros e larguei esse emprego que eu tinha e fiquei vivendo com essa grana durante vários meses e fui escrevendo os outros livros. Aí eu escrevi esse livro em janeiro de 2022. Todos os livros do primeiro livro que eu vendi de mão em mão durante anos, eu vendi em um mês. Desse aqui. E agora em abril eu vou fazer o lançamento dele na França. Vou percorrer por algumas livrarias. E é isso, tudo pelo fato de que eu comecei a ler um dia. Eu não sei quantos minutinhos a gente tem para encerrar, mas a gente queria abrir para as perguntas, né? Eu gostaria de assinar uma Mangueirense aí, fazer uma pergunta nessa mesa. Tem mais 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos, vamos fazer. Pelo tempo comprimido, aliás, aqui na Flip é Santa Teresa. A Flip, que a gente é logo exterminado. Tudo rapidinho. Sagat, você abandonou a barbearia. Eu faço as 4 bem rapidinho. Por onde você anda, Andarilho? Fala um pouquinho das suas andanças. O Rafael, como é que é a sua relação hoje com a instituição religiosa e com o nosso camarada revolucionário Jesus Cristo? E por fim, o Wesley, você vive da venda dos seus livros? É outro milagre, hein? É isso, gente. E olha, muito obrigado vocês. Eu que sou mais velho aqui, renovo a nossa teimosia da esperança. Viu? Vale a pena ouvi-los e lê-los. Vou comprar todos. Respondendo a pergunta do nosso querido Chico, uma figura sensacional, trocamos uma ideia aqui, acho que foi na quinta-feira, né? Foi muito bom. Eu tive que sair da barbearia, né? O projeto do livro começou na barbearia, porque enquanto eu ia cortando o cabelo, geralmente, e a molecada, geralmente muitos que estavam envolvidos com o tráfico, ia cortar cabelo comigo, e eu aproveitava aquele espaço ali para meio que semear as minhas ideias no coração da molecada e tal. Então todo mundo ficava falando para mim, cara, escreve um livro contando essas histórias e tal, escreve um livro, e foi da barbearia que surgiu a ideia do livro. Mas chegou um determinado momento após eu ter lançado o livro, porque o livro demorei um tempo para conseguir uma editora para publicar. Inclusive eu quero agradecer, né, o Savonei Cotter, que é o CEO da editora Cotter, que fez um trabalho maravilhoso nesse livro. O meu primeiro livro, assim, ficou muito acima da minha expectativa, estou muito feliz com o resultado. E eu vi que já não estava conseguindo conciliar mais a barbearia com as coisas que eu queria fazer, que era visitar os presídios, palestrar nas escolas, né? Então, assim como o Wesley, eu aprendi a ir para a rua e vender livro. Ninguém quer comprar. Fiz o lançamento, vendi aí 50, 60 livros para os amigos, ninguém conhece a história, eu tenho que levar a história até as pessoas. Então, eu agarrei, botei os livros na mochila e fui para a Zona Sul e comecei a abordar e vi que eu tinha talento para isso. Falei, eu vendo bem. Né? Então, hoje eu também vivo da venda dos meus livros, porque eu vou para a Zona Sul
e enfrento muito racismo, enfrento situações constrangedoras de segurança, querendo me expulsar de determinados ambientes. Eu falo, não saio, estou aqui, vou vender meu livro e... Tá entendendo? Então eu tive que sair da barbearia para poder amplificar o trabalho. Ali dentro da barbearia eu fazia um trabalho no micro, né? Conversando com um e com o outro. Mas hoje eu já consigo alcançar mais pessoas. A gente vai num presídio, a gente viaja, né? Mês passado eu estava no Rio Grande do Sul. Esse mês fiquei 15 dias em São Paulo. Fui na Fundação Casa. Fui num presídio feminino também. Inclusive é uma situação assim terrível das mulheres. Num presídio penitenciário em Franco da Rocha, né? Um manicômio penal. E assim, cara, que situação a gente foi ali para levar uma mensagem para aquelas mulheres. Então, eu tive que sair da barbearia e eu costumo usar o conceito que eu deixei de trabalhar fora das cabeças para trabalhar dentro, através da literatura. Né? Então, Chico, eu sou um cara que tinha um lava-jato que não lavava carro, né? Então eu pensei, vou publicar um livro, né, num país em que, sabe, dificuldade de leitura. Eu fiquei pensando assim, cara, não vou vender livro não, irmão. Vou deixar que a editora faça isso, tá ligado? Eu publiquei assim, né, não vou dizer que é sorte, que eu fiz todo um caminho, porque quando eu comecei a escrever, eu pensei, quem é que um dia vai querer me ler, parceiro? Quem é que um dia vai querer ler o Cara de Antares? Então eu comecei a hackear o sistema, eu comecei a frequentar lugares onde o livro estava inserido. Eu comecei para sarau, comecei para lançamento de livros de autores que eu nem sabia quem era, ficava conversando com as pessoas diziam que eu tinha que fazer network. Falei, sei lá o que é network, fiz amizade, tá ligado? E comecei a por esses lugares. E aí quando o livro estava na mão, né, a editora me deu 50 livros. Aí eu falei... Aí eu vendi esses 50 livros, eu vi o corre que ia vender esses livros. Eu falei assim, cara, não vou vender livro, eu vou me vender, tá ligado? Eu comecei a ir pros lugares, as pessoas, pô, eu quero um livro. Eu falo, pô, compra na internet, compra na loja, vai lá falar, sou amigo do GC, compra lá. O Fiel tem 10 anos, e você vai numa livraria hoje, ele está na prateleira ainda, e é difícil no Brasil uma situação dessa. Então eu percebi também que, assim, um livro, a gente ganha 10% na editora tradicional, e começando qualquer autor, 10%. E meu livro na época era R$40, eu ganhava R$4 cada livro. E eu falava, cara, eu tenho 2 filhos, tá ligado? Agora eu tenho 3, né? Tenho 4. Eu falei, não dá pra vender por R$4, tá ligado? Então eu comecei a perceber que eu poderia vender minha narrativa, vender minhas histórias, eu comecei a fazer palestra, começaram com 5 mil, eu tô pra 10 mil. Hoje tem gente, juro pela vida de vocês, hoje tem gente que paga 20, tem gente que paga 20 mil nas minhas palestras, tá ligado? A gente tem um por onde eu ando, né? Esse ano eu já fui para o Japão, já fui para Nova York, já fui para a França, Itália, vários países, e vou voltar a Nova York agora de novo, mês que vem. Então, assim, só porque ele perguntou por onde eu andei. Eu vim do Ceará direto para cá. Eu vou a lugares, eu tenho o patrocínio da Boa há 10 anos, gente. Eu mando mensagem e eles me mandam a passagem, até rima, tá ligado? Eu vou para Canaã dos Carajás, eu vou para lugar onde ninguém vai. A periferia de São Luís do Maranhão. Tava no Ceará, mas tava no Crato, tá ligado? Que era, periferia, eu fui na quebrada lá do Maradona lá. Então eu vou a lugares onde a galera não quer ir, tá ligado? Então assim, e só pra voltar aqui uma parte que vocês falaram da carceragem, tenho 2 livros que entraram no sistema de remissão do Estado do Rio de Janeiro, onde eu tava passando na favela, e aí tinha um grupo de milicianos, aí o cara falou, ele ali, me chamaram. Lá na Zona Oeste, lá, eu queria ir lá então. E aí o maluco falou pra mim assim, pô, cara, eu li seu livro na cadeia e eu tive remissão de pena, acho que foram 6 dias. Ele falou, não tenho certeza. E diminuiu na minha pena. Eu sou um cara que não tem papo na língua, né? Aí eu falei assim, pô, irmão, cara, muito feliz com essa notícia e tal. O cara miliciano armado no grupo dele. Eu falei pra ele assim, irmão, fiquei muito feliz com essa, mais ou menos feliz, né? Porque assim, eu sempre ouvi dizer que a literatura liberta. E você é a prova real, né? E libertou 6 horas da sua pena. A literatura liberta até quem a gente não quer que seja liberto. Mas os caras me como piada, tá inclusive até hoje. Ai, meu Deus. Porra, mano. Eu acho que eu gosto muito de ouvir histórias de prosperidade, assim, tá ligado? Eu acho importante, né? Porque
sei lá, tem umas mesas que convidam a gente para ouvir nossa história triste, né? Não, é isso, cara, patrocínio da Globo. É bom, assim, é bom a gente falar, né, o que a gente ganha, né, porque é importante também, né, é sobre inspiração e é também sobre essa prosperidade compartilhada, né, dos nossos. Assim. Mas respondendo, ou tentando, né, ensaiar aqui uma resposta, a minha relação com a instituição igreja hoje, eu acho que nula, assim, acho que ela quase não existe, porque eu entendi que tem mais coisas que eu não gosto do que coisas que eu gosto, assim, na instituição. Mas eu entendi também que é uma questão minha com um processo ritualístico das religiões, assim, né? Eu sou completamente indisciplinado, assim, em seguir qualquer religião, qualquer ritual que me exija, né, ter uma disciplina maior, assim. Então, acho que é um pouco por esse lado, mas mantenho a minha fé, assim, e mantenho a minha fé nas pessoas, assim. Eu gosto de falar isso porque eu acho que tem algo que me faz brilhar, assim, os olhos nas religiões, que é o agrupamento de pessoas, sabe? Tipo, eu acho bonito quando tem gente junta, né? E claro que não só nas religiões, tipo, aqui estamos todos juntos hoje, né? Mas acho que uma memória muito afetiva que eu trago da minha infância, os almoços de domingo na congregação, assim, sabe? E como é uma relação de partilha, né? Assim, cada um leva uma coisa, assim, você vê, né? É uma das coisas boas, assim, pra mim, e que eu gosto de guardar, assim, com certo carinho. E a minha relação com essa figura hipercomplexa, que é JC, eu acho que eu procuro Jesus em todo mundo que eu cruzo, assim, sabe, durante o dia, sabe? Pensando nisso, mais do que essa personificação, né, de Jesus que fomos ensinados, né, dessa iconografia, né, clássica, né, desse Jesus louríssimo, assim, olho azul, uma barba, super gato, assim, né, super charmoso. Acho que eu tento procurar Jesus, assim, no olhar das pessoas, assim, né? E para mim foi importante. Eu morei um ano em Salvador em 2022 para finalizar o mestrado na UFBA, e foi onde eu conheci a Mônica Negra, assim, e ela foi uma das pessoas em que eu encontrei Jesus, assim, sabe, de uma figura feminina numa mulher preta da periferia, sabe? E é real, assim, não é puxa-saquismo, pode ser também, né, porque é minha amiga, mas é importante falar disso, assim, falar quando a gente encontra Jesus no meio do caminho, assim, né, tipo, a pedra no meio do caminho, assim, é também essas figuras que fazem a gente acreditar no que é de santo na gente também, sabe, nesse lugar do encontro, assim, da partilha do que é santo para cada um. Que é um pouco por aí. Se eu consigo viver de literatura, né? Essa pergunta. Então, eu consigo melhor do que se eu estivesse trabalhando, sei lá, em uma lanchonete de faculdade como eu trabalhei. Eu, na verdade, comecei a receber muitos convites de palestras, e aí eu vou na palestra, vendo os livros, ganho o cachê e vou fazendo isso. Eu envio muito livro por correio, então as minhas contas, alimentação, tudo mais, é tudo pela venda dos livros, tudo em torno da literatura. E uma coisa engraçada que, olhando para vocês, prestando atenção com interesse no que nós estamos falando, isso me toca muito, porque no começo, lá em 2019, eu tinha que atrapalhar as pessoas, falar, oi, tudo bem? Nas mesas aqui da Flip, né? Porque é muito incômodo, né? Muito isso hoje. Então. E as pessoas, algumas delas realmente praticavam o racismo, ficavam meio assim, guardavam o celular, naturalmente, né, por causa da nossa cor. E agora as pessoas, eu ando pelas ruas e as pessoas perguntam, tem seu livro aí? Então isso é uma coisa muito incrível para mim, porque aquele peso das costas, com a mochila que eu ficava arqueando assim, as costas, ele meio que já não tem tanto peso assim. Mas eu consigo viver de literatura, e coisa que eu nunca tinha feito era viajar para vários lugares. E em muitos desses lugares, algumas pessoas chegam a mim e falam que começou a escrever por causa de mim. Isso daí é uma coisa para mim muito incrível,
porque eu acredito que todo escritor é um formador de leitor e possíveis escritores também. Então, isso aí se eu respondi, mas é isso. Alguém? Não, pode deixar. Obrigada. Oi, meu nome é Valéria, tenho 37 anos, eu sou do litoral sul do estado de São Paulo, de São Vicente, ali do ladinho de Santos. Eu vim para a Flip em 2019 também, e foi uma situação muito diferente da Flip de hoje, da Flip que eu estou vivendo. Não só porque a Flip mudou, mas porque eu também mudei. E a gente enxerga essas mudanças que muitas vezes são de nós para o mundo e poucas vezes é do mundo para nós, né? Nós somos de gênero diferente, de lugares diferentes, mas tem uma coisa que nos une, que é a cor da nossa pele, né? E é do lugar que a gente veio. E aí isso nos faz a gente ter um monte de similaridades, né? As nossas lutas, os nossos sonhos, e por que a gente vai para a rua para a gente poder falar. E aí escutar vocês faz suscitar um monte de coisas. E aconteceu uma coisa muito legal aqui na Flip. Primeiro foi as minhas escolhas de coisas que eu queria escutar e aonde que eu queria estar. Eu acho que esse foi um ponto bem diferente para essa Flip que eu estou vivendo, né? Que é estar em lugares como esse. E aí isso está me fazendo ficar de um outro jeito, muito mais tranquilo, está muito mais legal, por conta das escolhas dos lugares que eu fiz para poder assistir. E também eu fui assistir uma fala, e aí quando eu entrei na sala, eu fui a primeira a chegar, e daí quando eu entrei, a pessoa que estava facilitando, ela falou assim, você é a que vai falar ou você veio assistir? Ela tinha se confundido. E aí eu expliquei para ela me ofereceu água, me ofereceu café, me ofereceu até uma bebida alcoólica. E daí eu fiquei assim, sentei, eu tava com uma certa surpresa no meu corpo, mas eu não sabia do que era aquilo, né? E daí eu fiquei pensando, eu publiquei um livro nessa Flip, hoje, meio-dia, e daí eu fiquei pensando, o que está acontecendo comigo? E daí eu falei, já sei. Eu fui confundida, mas eu fui confundida com a pessoa que eu sou hoje. A escritora. Eu não fui confundida com todas as outras coisas que eu já fui confundida na minha vida. Isso foi a primeira vez que aconteceu e eu tenho 37 anos. Eu fiquei vidrada numa coisa tão simples que foi o fato de eu ter sido confundida com a pessoa exatamente que eu sou. E eu não fui confundida com todas as outras coisas que durante muito tempo eu fui e ainda sou confundida, né? E daí escutar você está sendo um presente, assim, porque a gente vai se identificando em cada cena. A gente tem coisas em comum, né? Nós somos, neste momento agora, nós somos uma comunidade, porque a gente está aqui defendendo os mesmos princípios, não porque a gente mora num bairro de periferia, mas sim porque estamos defendendo os mesmos princípios, né? E daí eu fiquei pensando no que você falou sobre os presídios, né? Que você comparou com a escola. Eu sou professora. E a educação que a gente tem hoje, ela é um projeto para isso, né? A escola da periferia, ela não está assim por acaso. Ela está assim porque ela foi pensada para estar assim, né? E ela é, sim, muito próxima de como que é um presídio. Tem algumas escolas que são até pior. Não é à toa que está se defendendo na educação infantil, né? E no ensino fundamental 1, policiais nas escolas. E as crianças precisam de polícia, as crianças precisam de educadores, de bons educadores, que leiam para elas e que apresentam um outro mundo para elas. Porque não importa qual é a situação, desde que você faça, que seja genuíno para você. No caso dele foi a barbearia. No meu caso foi a dança. Então, assim, todos nós viemos de projeto social. Porque é isso que é reservado. Ninguém aqui veio da universidade. Chegamos na universidade. Chegamos, mas a gente não está aqui pela universidade. A gente está aqui pela história que a gente, né, aguentou passar e que a gente viveu. Então, tem um monte de coisas que eu queria escutar de vocês, que eu queria
ficar aqui muito mais tempo, porque está sendo muito gostoso estar fazendo essa troca. Amanhã eu vou embora preenchida e com muito mais esperança de que a gente está conseguindo ter pares, assim, ao ponto de você ser até confundida. Rapidinho, só falar uma parada assim, quando eu comecei a escrever em 2012, eu ia para eventos como esses e eu fingia que eu era escritor assim. Eu sentava nos lugares e eu tirava foto. Eu tenho uma foto com o S. Salles, que é o cara que organizava a FLUP. Toda foto que me fiz para me entrevistando. Eu tenho uma foto com o Gog, o rapper de Brasília. Desde que a gente estava na mesa aqui, eu pedi para as pessoas para tirarem foto minha, fingindo que eu estava participando da programação. E aí eu fingi tanto que eu já estou aqui. Só mais uma. Não, então tá, só rapidinho. Então, quando a gente desenhou a proposta, né, dessa mesa para a gente discutir, debater literatura periférica como lugar de reexistências, né, porque a gente entende que a trajetória de vida de cada um, os desafios de cada um desses contextos dos mais diversos de periferia, acabam também construindo existências e subexistências que não conseguem se realizar em sua plenitude necessariamente. Quando a gente traz pessoas como vocês, escritores, autores como vocês, eu queria tentar entender nesse lugar da reexistência, de que maneira foi possível, ou já é possível perceber no entorno de origem de vocês algum tipo de influência, seja do ponto de vista familiar, a rede de amigos que acompanhou de alguma maneira todo o processo de luta e de existência, de construção da vida de vocês. Já existe esse campo, essa rede de um entorno próximo, afetivo, familiar e de coexistência, né, de vidas dessas trajetórias. Obrigada. Sim, porque eu acho que a gente tem toda a trajetória de dificuldades para se alcançar, né, uma realização como lançar um livro. Às vezes eu ando em determinados ambientes que pessoas que têm 2, 3 faculdades me perguntam: cara, como que você conseguiu escrever esse livro? Olha o tamanho do meu livro, 260 páginas e tal. Eu falo, bem, né, eu determinei que eu ia fazer e fiz. E hoje eu vejo que, pelo fato de eu ter conseguido dar essa guinada na minha vida, minha própria família, né, que outrora me via como alguém que, de certa forma, maculou a imagem, né, da família. Minha família nunca teve pessoas envolvidas com coisas ilícitas. Eu fui o primeiro da minha família a ser preso no assalto ou no tráfico de lemes, coisas que eu fui preso e tal. Então hoje eu vejo a minha filha é uma artista e está muito além de mim, porque ela é bem mais talentosa do que eu. Então hoje ela vive do rap, né? MC Lise, quem quiser seguir lá no Instagram, MC Lise, o Instagram dela, ela é muito bonita, muito talentosa e é compositora e puxou esse talento de mim, e eu fico muito feliz porque, né, eu sei que ela fez isso inspirada em mim, independente das minhas falhas. Ela viu em mim o melhor que havia em mim para poder se inspirar, não se inspirou no pior, né? E isso me deixa muito feliz. E a molecada também, né, cara? A gente anda na favela e volta e meia, vem um moleque: Sagate, eu vi teu clipe. Sagate, caraca, não sei o que, Sagate. Cara, isso é algo que não tem preço. Não vai ter dinheiro no mundo que vai me pagar um relato de uma mãe que me manda uma mensagem no Instagram falando que o filho dela leu o livro ou que assistiu uma palestra, como já aconteceu na Fundação Casa. Uma mãe me chamar: cara, obrigado pelas palavras que você deu pro meu filho. Você tocou ele de uma maneira que eu nunca vi ele falar as coisas que ele falou para mim. Isso realmente não tem preço. Eu sou muito grato a Deus por estar me dando essa oportunidade de viver situações como essa. Jesus, irmão, tá maluco? Qual foi? Então, assim, quando eu lancei meu primeiro livro, acho que 2012, no Fiel, 2014 que a gente lançou,
E as pessoas falavam assim, é marginal, literatura marginal, autor marginal. Minha mãe perguntou, que porra é essa de marginal? Aí tive que explicar, não, mas quando a gente mora na favela, a gente faz teatro, eles chamam de grupo de teatro amador. Quando a gente faz produção cultural, eles falam que a gente é ditador cultural. E quando a gente faz livro, eles falam que é literatura marginal. Só que aí eu criei um projeto chamado Marginal, só que Now com N-O-W, de agora. E aí a gente começou com um projeto, fazer um sarau, eu comecei a gravar vídeos de poesia, numa semana a gente postava uma mina, na outra humano, uma mina e humano. Aí tem Mano Brown, Emicida, Djonga, Rigon, Roberto Celadão, que começou a gravar no Rio de Janeiro, Belezinha, Dona Tuca. Então era sempre uma mina humano, mina trans, enfim, tem tudo assim, tem um quadro, tem os três brancos lá também no parado do Poesia Marginal. E aí, em 2019 eu estava gravando o primeiro filme do Xamã, que eu escrevi o roteiro e produzi. E aí me disseram que o posto policial de Antares, que é a favela que eu morava antigamente, tinha sido abandonado. Aí eu juntei alguns artistas locais, assim, uma galera do teatro mágico, enfim, a gente invadiu um posto policial, não invadiu não. A gente ocupou, eles não abandonaram, eles desativaram o posto, a gente ocupou. Numa parceria, eu nunca pensei que fosse desenrolar com polícia. Eu fui ao batalhão, desenrolei com o na moral, pai bola. Aí a gente ocupou um posto policial que virou uma biblioteca comunitária e agora virou um estúdio musical. A gente está assinando com a Universal Music, a maior do mundo. Então, assim, e aí essa rede que a gente construiu através da Marginal, que é a Marginal com um projeto que a ideia era de quem veio das margens para o Now. O nome diz Marginal. E aí, o Marginal hoje é uma espécie de uma holding que tem Cine Teatro Marginal, Marginal Filmes, Marginal Music, editora Marginal para publicar os crises. A gente vai lançar o primeiro livro agora, terça-feira, no Museu de Arte do Rio. A gente tem a Batalha Marginal há 10 anos, em Madureira, toda segunda-feira. A batalha onde revelou não, passaram, não vou dizer que revelou, que acho que é muita prepotência, mas a galera que conhece Recordes, MD Chef, Major RD, Xamã passou por lá, nosso parceiro até hoje. O primeiro filme que a gente fez, Xamã, em 2019, eu mandei para todo mundo, para Regina Casé, para a galera toda, e hoje Xamã estrela da novela da Globo. Então, assim, a gente acredita muito na transformação através da palavra, é sempre isso, porque eu aprendi que se eu quisesse viver de arte, eu teria que viver para a arte. A minha arte é a literatura. Então, todos os projetos que eu faço com a minha galera, todos eles têm um foco principal na leitura, na literatura, porque para fazer um filme, virou um roteiro que alguém escreveu, que alguém leu e virou um filme. A batalha, quando você lê mais repertório que você vai ter de palavras para usar na batalha de livro. Então, todo filme que a gente faz é visando incentivar a leitura, porque eu sou ambicioso. A minha meta é ganhar o prêmio Nobel da Literatura. Eu estou batalhando para isso. Meu brasileiro bem. Você falou do Marginal, eu estava lembrando. É muito difícil quando a gente que da literatura marginal, às vezes fazer uma coisa que muita gente lê, gosta, e sair, por exemplo, uma crítica na imprensa. E a primeira vez que saiu uma crítica sobre o meu livro, que foi no Mídia Ninja, o jornalista escreveu assim: marginais numa literatura que precisamos amar, que era um livro meu e de um outro autor. E aí eu fui ler os comentários, aí estava escrito assim: bandido bom é bandido ruim. Enfim, ele sai da prisão, escreve um livro e acha que está tudo certo. Enfim, vários comentários de gente burra que não clicou para ler a matéria. E aí, essa questão da mudança, né, perto das pessoas que leram o livro. Eu fiz agora a Bienal do Livro, eu aluguei um stand, levei a minha editora. E aí foi lá bastante gente comprar os livros, e veio uma menina que ela trabalhava na faxina da Bienal do Livro. E aí ela falou: cara, eu peguei o seu livro do meu primo, peguei escondido em livro. Eu queria te agradecer, porque através do seu livro eu comecei a ler outros livros. E eu fiquei tipo: caralho, que foda, velho. Isso daí é que é legal na literatura. É quando alguém que nunca
que não sabia que o livro poderia ser para ela se encontrar naquele livro. É que eu estava falando do começo, que muita gente que não lê é porque ela não se enxerga no livro às vezes, porque tem essa questão da identificação. Então, eu percebo que muita gente que eu conheço, que não lia, passou a ler por causa do meu livro. Então isso para mim já é uma puta mudança. Acho que para mim, enfim, eu tenho 31 anos e escrevo há pelo menos 5, talvez 6. E para mim, eu acho que o gesto mais simbólico, assim, de pensar, pô, eu dei certo, assim, sabe? Tipo, eu sou uma notícia boa para alguém. O mais recente já tá aqui, assim, é verdade. É minha primeira flip, eu nunca pisei em Paraty, nunca vim a flip. Então, isso para mim é sempre muito especial, assim, né? De pensar, ok, eu tô aqui hoje, né? E aí eu também sou artista visual, né? Recentemente na Feira de Arte Rio, né? Que é uma feira de compra e venda de galerias comerciais, instituições, né? Eu tive um trabalho exposto no estande do Museu de Arte do Rio, né? Que é um trabalho de fotografia meu e que deu uma bombada na internet, todo mundo mandou, não sei o que, e eu não sabia que esse trabalho ia para esse stand, assim, fiquei super feliz, massa, assim, né? Poderia ter me avisado, assim, me preparado, assim. Mas são essas coisas que eu acho que me fazem pensar, assim, um pouco sobre a circulação do trabalho, né? Sobre quem é que está vendo, né? Quem é que está te lendo, quem é que está indo numa exposição que você faz, ou indo, né, te ouvir numa fala, assim, acho importante estar junto, né? Acho importante sair um pouco de determinada bolha, assim, de uma coisa, principalmente que me irrita um pouco nesse lugar das artes visuais, que eu também faço parte, que é essa bolha, assim, de que tá todo mundo ali ouvindo o que você sempre fala, tá todo mundo falando os mesmos assuntos, e acho que na literatura é um pouco assim, mas nas artes visuais é mais, assim. Principalmente no Rio de Janeiro, as principais galerias e museus estão na Zona Sul e no centro, assim, né? Então você sabe quem você vai encontrar quando você vai numa abertura expor o seu trabalho. Então aquela pessoa já viu o seu trabalho milhões de vezes, assim. Eu quero, sei lá, eu quero que meu pai gaste 4h30 de ônibus para ver o meu trabalho, assim, porque é diferente, sabe? Eu quero que a minha vizinha veja, eu quero que meu irmão veja, assim. E então acho que a partir desse lugar, para mim, é também muito importante as pessoas que estão ao meu redor, assim, né? Eu falo muito do meu pai como essa figura que estudou até a 6ª série, isso não é nenhum demérito também. E hoje ele, né, eu falo, eu sou artista, ele fala, mas e o seu trabalho de verdade? O que você faz? Você, né? Tá bom, você escreve livro, e aí, né? Quando você vai comprar uma casa, né? Para além disso, é importante que ele saiba, ok, né? Ele está tendo as indagações que eu também tenho, não sei quando eu vou comprar uma casa, mas ele sabe o que eu faço, sabe? Ele sabe que eu escrevo, ele sabe o que eu produzo, né? Eu mando para ele, faço questão de mandar todas as coisas que saem, mídia, né? Tá aqui, eu falei, olha, tô aqui hoje, assim, sabe? Não fui aí te visitar porque eu tô em Paraty, assim, sabe? Pô, isso é massa, assim, né? E eu tenho sobrinhos, primos, irmãos, assim, e eu vejo uma mudança significativa, né? Não só enquanto uma pessoa LGBT que foi criada na igreja evangélica e que durante muito tempo, até sei lá, 10, 15 anos atrás, a minha família falava que ia pro inferno, assim, né? E hoje eu já não vou pro inferno, assim, né? Segundo eles, assim, espero não ir tão bem. Mas é importante ver assim, como isso reverbera nas gerações anteriores à minha, sabe? De ver minha sobrinha, por exemplo, já me procurando para falar, olha, eu sou bissexual, tá? Não sei se você sabe o que é isso. Né, tanto com relação à sexualidade, ao gênero, mas sobretudo em relação à arte, assim, né? De ter pessoas que começaram a escrever porque eu também comecei a escrever, começaram a ler porque eu comecei a escrever, né? Então acho que isso, é o meu grande mérito, assim, né? Posso não saber quando eu vou comprar uma casa própria, né? Mas eu tô no caminho, assim, ser essa notícia boa para minha família para mim, assim, fundamental hoje.
vocês. Agradecer a todos, né, que fizeram essa roda de conversas e dizer da minha felicidade que eu saio daqui muito rico e sei que todos aqui também estão bem ricos com tudo que a gente ouviu. E dizer, o Tica Alencar, que eu fui para a UF fazer história, porque a minha professora de história era sua fã. Então é muito legal. Hoje a gente trabalhou na sala de aula e eu contei. É muito legal essa influência que o professor tem na vida do aluno e que a literatura faz na vida de todos nós. Muito obrigado. Sabendo para as considerações finais. Beleza, né? Agradecer primeiramente a Casa Favela, toda a organização, tá lindo, vocês estão de parabéns por um trabalho maravilhoso, né? Especialmente esse ano, foi assim, muito bom. Todas as vezes que eu passei aqui, tá um clima muito agradável, rodas de conversas maravilhosas, estão de parabéns, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E assim, estou muito feliz de fato, obrigado André. E dizer que o meu livro está à venda, quem quiser adquirir também, o Bandido que Virou Artista, a gente temos ali, né, vai com uma bonita dedicatória. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, é @SagatVescritor, ver lá o trabalho que a gente faz com as palestras, com a música, dá essa força pra gente também. Hoje em dia, as redes sociais dão um parâmetro do nosso trabalho. Infelizmente não era para ser assim, mas é assim que as coisas têm sido. E é isso, gente. Obrigado a cada um que esteve aqui com a gente, conversando, trocando essa troca maravilhosa. Desde já de coração agradeço a presença de todos. Obrigado. Também queria agradecer a Casa da Favela, André, Mônica, a tropa toda. Sou muito fã de vocês. Dizer que eu tive uma casa marginal aqui na Flipa no ano passado. Faltou luz na cidade inteira, mesmo na nossa casa, que tinha gerador. Só que eu fiquei muito encantado na Casa da Favela. Eu falei, por que eu vou abrir uma casa marginal se já tem a Casa da Favela, tá ligado? Aí eu fiz um fechei com o André e falei, mano, é um bom de solo, cara, né? E agora eu queria, não vou pedir para vocês comprarem o livro, que nem tem para vender aqui no trouxe, mas queria que tivesse uma história. Vou falar uma poesia de 15 segundos aí do história, se vocês puderem filmar, postar, me marcar lá, @GC Andarilho, eu vou ficar muito feliz, beleza? Cadê? Vamos lá, gente, puxa o celular aí. Nunca pedi nada pra vocês, poxa. Tudo respeito. Se não gostarem da poesia, vocês podem apagar, tá? Mas se gostar, faz e pega, eu fico melhor. Não, sem dado não, porque isso é melhor. Pode ir lá, gente? Vendo pó, vendo maconha, vendo celular roubado e vendo computador. Eu cresci vendo tudo isso e hoje eu sou escritor. Valeu. Quero agradecer novamente ao convite da Casa da Favela, a todos da organização. Desde a primeira edição fui muito bem tratado. Eu acredito que a Casa da Favela é a casa do afeto. Todos os dias que eu chego aqui está todo mundo sorrindo. E isso daí fortalece a gente também, né? Porque é muito difícil mesmo vender livro, de um em um, mas estar num lugar como esse já é uma grande conquista. E quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, estou lá no Instagram, @BarbosaEscritor, mas estou aqui com os meus livros, com a minha editora, Barraco Editorial. E é isso, obrigado a todos vocês. Eu vou agradecer de novo todo mundo, toda a produção, todo mundo que veio, tenho amigos na plateia. Importantíssimo esse movimento que a gente faz de ouvir o outro, né? Isso aqui, se ouvir falar, ouvir o que o outro fala, né? Um processo de escuta muito rico, assim. Então, o Instagram, para quem quiser conhecer mais do trabalho, tanto em poesia quanto nas artes visuais, é @germedemundo, mas se procurar Rafael Amorim já aparece. Eu trouxe Santíssimo, quem quiser adquirir também vai ser importante. E
E é isso, gente. Obrigado aí pela festa. Pessoal, muito obrigado a todos e todas. Mas é uma foto, gente.